E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Trouxe para essa aula aqui a nossa... Olá, gente! Saudades! Shailene hoje vai ficar aqui assistindo a aula de vocês, ok? Espero que estejam todo mundo bem e que logo poder... É isso aí. Obrigado, Shailene. Beijo. E que logo... Já foi. Vamos lá, gente. Então, agora sem brincadeirinhas, vamos ir para a aula, que é uma aula que eu particularmente gosto bastante. Nessa daqui nós falaremos sobre trabalho durante a Revolução Industrial. E quando falamos sobre isso, nós temos que pensar o começo dessa matéria com John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Para Locke, o ser humano tinha 3 direitos universais: direito à vida, à liberdade e à propriedade. Isso daqui é importantíssimo para a burguesia, porque através da propriedade ela cria sua empresa, ok? Todavia, Jean-Jacques Rousseau diz que a propriedade é o princípio da desigualdade, uma vez que algumas pessoas tinham essas propriedades e outras não tinham essas propriedades. Beleza? Quando eu falo sobre burguesia criando a sua empresa, eu tenho que estabelecer uma relação de classes sociais aqui dentro. Quais são essas classes? A burguesia, obviamente, donos dos meios de produção. É aquilo pelo qual eu vou produzir um objeto, certo? E o proletariado, a segunda classe, que são aqueles que têm a mão de obra. Todavia, a mão de obra é só mais um meio de produção. Então, a burguesia controla, domina esse proletariado. Dentro desse cenário, a gente tem que produzir, então, um dos principais pensadores, que é o chamado Karl Marx, beleza? Para alguns odiados, para outros amados. Para mim, é só mais um pensador dentro da filosofia, da história, da economia, enfim. De acordo com Marx, o trabalho produz liberdade e cooperativismo. É aquela ideia de trabalho como ambiente de humanização, que eu tinha falado lá na aula anterior. Então, o trabalho leva humanização ao ser humano. Todavia, Marx via que no trabalho capitalista era impossível ter liberdade e igualdade, uma vez que esse trabalhador aqui, o proletário, ele não produz para si ou para a sua comunidade, mas ele produz para quem? Enriquecimento da burguesia. Então, aquilo que esse cara aqui trabalha, ele está trabalhando para esse daqui enriquecer, ou a burguesia ganhar dinheiro. Nesse contexto, Marx vai citar 3 conceitos que são importantíssimos vocês entenderem. Quais são? Alienação, fetichismo e reificação, ou coisificação, que é uma palavra mais fácil. O que é alienação? É aquela condição de trabalho em que eu sou comandado por forças exteriores. Pensar uma empresa, pensa lá o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Então, Chaplin, ele fazia o que somente? Apertava parafuso, ok? Ele está pensando para produzir aquilo? Ele está fazendo algo que está humanizando ele? Ele está produzindo algo, ele só está reproduzindo aquilo que ele foi programado para fazer. Pensa, essa palavra programado não vem de computador? Então, eu programo uma coisa para reproduzir outra. Agora eu estou tratando o ser humano como uma coisa. Esse é o processo de alienação. O ser humano, o indivíduo, ele perde a consciência de estar fazendo algo. Ele simplesmente reproduz aquilo. Esse é o processo de alienação. Vamos lá. Outro, fetichismo. A mercadoria, aquilo que esse proletário produz, ela adquire vida, certo? E ela passa a ter um valor simbolicamente humano. Eu dou mais valor à produção, à mercadoria em si, do que valor ao próprio indivíduo que a produziu, ok? E por fim, a ideia de reificação ou coisificação, que é o processo justamente de desumanização do trabalhador. Aquele trabalhador, ele não precisa mais pensar para produzir, ele simplesmente reproduz algo. Ele tem uma característica animal intrínseca a ele, ok? E para Marx, como isso daí foi bem desenvolvido na sociedade? Através de uma ideologia. E essa ideologia, ela é dada por uma classe dominante. E quem é essa classe dominante? Obviamente que é a burguesia. Essa burguesia desenvolve uma ideologia. E qual é essa ideologia? São os valores sociais dessa burguesia que elas procuram manter o status quo. Qual é o status quo? É o status de domínio da burguesia
com o proletariado. É o status de manter o proletariado lá embaixo e a burguesia aqui em cima, numa relação de desigualdade social. Essa é a ideia de ideologia no sentido de Marx, ok? A gente não pode tirar o homem do seu tempo, ok? Hoje em dia as relações de trabalho elas mudaram muito, mas naquele período em que ele fala essas coisas, nós tínhamos 3 características importantes. Altas jornadas de trabalho, cerca de 16 horas por dia, esse proletário trabalhava para dar lucro para a burguesia. Insalubridade, as fábricas eram péssimas, horríveis as condições de trabalho, sem contar os baixíssimos salários, mesmo trabalhando por muito tempo. Então é dentro desse cenário que Marx pensa essas coisas. Não vamos tirar o homem do seu tempo. Para complementar suas ideias, tem o seu fiel escudeiro, que é Friedrich Engels, que ele cita essa frase aqui. O operário só tem espontaneidade nas suas funções animais. E que nas suas funções humanas só sente a animalidade. O que são sua espontaneidade nas funções animais? Eu falei que o animal, na aula anterior, ele só come, bebe e dorme. Então, a espontaneidade do trabalhador nesse contexto só era nessas funções. Comer, beber e dormir. E naquilo que ele deveria fazer como ser humano, que é o trabalho, que é aquilo pelo qual o ser humano se humaniza, ele só faz coisas animais. O que são essas coisas animais? Reproduzir algo para o qual eles foram programados. O que é animal torna-se humano e o que é humano torna-se animal. O que seria isso? O comer, deitar e dormir, que seriam coisas animais, o ser humano passa a fazer. O trabalhar, desenvolver algo através do trabalho, que é uma coisa humana, o ser humano não faz mais. Ele somente reproduz como um animal reproduziria. Certo? Gente, espero que tenham gostado, sobretudo entendido. Aguardem a próxima aula. Valeu!